O episódio 11 de Osama Rankin começa com o Daida refletindo sobre a sua vida, pois ele está preso e sozinho, e após espernear muito por estar selado numa dimensão em que apenas a infinitude de um espaço vazio e solitário cerca, todas as suas lembranças e decisões que ele tomou em vida começaram a voltar à sua mente para afrontá-lo. E em essas memórias nós vemos que ele era próximo do Bojji, quando ambos eram apenas pequenas crianças. Eles brincavam juntos e se ajudavam, até que um certo dia, a Healing, sua mãe, pediu para que ele fosse um bom irmão e cuidasse do Bojji, pois a cada dia que passava, ele crescia e crescia, mas continuava fraco e indefeso. E nessa parte, o rosto do Daida diz tudo. Ele dá um sorrisão de felicidade e aceita com muita empolgação cuidar de seu irmãozinho. A gente consegue perceber que ele gostava muito do Bojji, pois aquele sorriso continha muita gratidão por ter sido escolhido para cuidar de seu irmão. Era algo que lhe dava orgulho, mas apenas um pouco depois, o Rei Boss lhe dá um espelho misterioso. E após conhecer o espelho, o príncipe Daida muda imensamente, principalmente pelo espelho encher de elogios e começar a mimá-lo demais. Todas as palavras que o espelho dizia para o Daida, cada vez mais o transformava numa pessoa orgulhosa e egocêntrica, até que ele se afastou do Bojji e começou a olhá-lo com desdém, por achá-lo fraco demais. A cada dia que passava, ele perdia sua compaixão e humanidade, e cada vez mais dava valor ao poder e à força externa. Um outro momento muito legal nessas lembranças do Daida é quando seu mestre, o Bebin, percebe que ele vinha tendo pensamentos perigosos para o futuro rei, pensamentos sem um pingo de compaixão. Então, numa forma de tentar ensinar ao seu discípulo bons valores morais, o Bebin o leva para o meio de seu povo e aponta para uma pessoa cega e surda e diz que ela é um dos fracos que o Daida tanto menospreza. Na hora, o Daida questiona como uma pessoa pode continuar vivendo daquele jeito, e que ele preferiria tirar a própria vida do que viver naquele estado. Então, sabiamente, o Bebin questiona se nas mesmas circunstâncias ele não conseguiria viver com sua vida, e diz que aquela pessoa é muito forte, pois consegue viver a sua vida mesmo com todas as suas deficiências e dificuldades, e que é dever do rei prover um reino para que ele possa estar seguro e vivo. O Daida, ao ouvir tais palavras, nada diz, mas elas feriram muito seu orgulho, mas nada daquilo entrou em sua cabeça. Ele simplesmente negou a verdade para continuar vivendo da maneira que sempre viveu. Essas memórias terminam com o Daida suspirando e sussurrando que ele é um idiota, e o Daida só teve essas lembranças, pois pela primeira vez em sua vida, ele esteve acuado e sozinho. Teu desespero tomando conta de si, fez ele repensar em como viveu todo esse tempo, e por estar numa situação parecida com a daquele surdo, talvez ele tenha entendido o que é continuar vivendo mesmo quando tudo está contra você. E enquanto Daida aprendia um pouco mais de si mesmo, ele percebe uma garotinha chorando e sendo atacada por vários aldeões, dizendo que ela era um monstro. A garotinha a todo momento clamava que não foi culpa dela, mas os aldeões não paravam de agredi-la. Então o Daida defendeu e disse que iria ajudá-la enquanto afugentava os seus agressores. A garotinha era a Miranjo, o espelho, mas o Daida não sabe a verdadeira identidade dela, por isso não percebeu que aquela era quem lhe colocou naquela situação. A Miranjo é um personagem muito interessante e misterioso, mas pelo que sabemos dela até agora, pelo jeito ela tinha algum poder misterioso que fez com que as pessoas que a estavam atacando se afastassem dela, provavelmente por ela ser um usuário de magia, e quando algo deu errado na aldeia onde ela morava, na hora os aldeões jogaram a culpa nela, por isso ela estava gritando que não fez nada de errado, mas os aldeões arrancaram a pele do rosto dela e cortaram as suas mãos, e quando Daida foi ajudá-la e viu por debaixo de sua máscara, no mesmo instante ele a chamou de monstro, assim como aqueles que sempre fizeram isso com ela. O Daida está tentando mudar, ele ter ido ajudar uma estranha já é a prova disso, mas ele ainda não abandonou alguns péssimos hábitos que possui. Essa Miranjo parece ser uma versão mais antiga do que a que está no mundo real, já que as suas memórias estão pela metade. Ela pode ser só uma memória ou um pedaço da alma da Miranjo verdadeira que se separou dela. Mas antes de continuarmos, já deem um like e se inscrevam no canal, e principalmente ativem o sininho das notificações. Sem eles eu vou sumir da vista de vocês, e eu sei que vocês não querem, já que eu vou trazer outros vídeos de Osama Rankin, e vocês vão querer saber quando eu postar eles, não é? E enquanto Daida está preso, o Bojji e o Kage se despedem do Despa, numa cena bem bonita por sinal, e partem rumo ao reino do Rei Boss. Eles vão juntos com alguns cavaleiros de Desha, que enviou eles para combater vários criminosos extremamente perigosos que fugiram das prisões do submundo, e deu ao capitão desses honoráveis combatentes a missão secreta de tomar o reino do Rei Boss, enquanto ele estava na guerra civil que começava a se alastrar por ele, já que a Healing, após ser banida de Boss do reino, foi até a sua casa e de lá arrumou alguns cavaleiros e começou a marchar até as portas do castelo de Boss para tentar salvar o seu filho de seu destino cruel. E assim que o Bojji parte do submundo, é dito pelo
capitão que Desp iria junto para a batalha, pois os adversários que eles iriam enfrentar são formidáveis, e ele só não estava junto naquela hora, pois ele queria ir em seu corcel branco como a neve, que possui o nome de Branquinho. Muita criatividade, né? Mas tem um grande problema. Desde que o Despa o abandonou, ele nunca mais aceitou ser montado por ninguém, então ele acabou ficando obeso por não realizar mais exercícios. E na mesma hora em que ele viu o Despa depois de muito tempo, ele foi logo e pulou em cima de seu mestre, praticamente o obrigando a levá-lo junto. E como ele já não é mais o corcel que fora em outrora, o Despa irá levar mais tempo que os demais para chegar ao reino do Rei Boss. E enquanto eles se dirigem ao castelo, no subterrâneo dele, a Miranjo leva com ela os vários criminosos que libertou e diz que eles podem fazer o que quiserem, até subjugar o reino se essa fosse a vontade deles. E eles não perdem tempo, e logo prendem o Rei Boss no calabouço e começam a tocar o terror. O rei caído King Bo é o primeiro a se destacar nessa parte do anime. Ele vê o Ouken, o comandante da Ordem do Submundo, e também o ser mais temido do grupo pelo Rei Desha, sentado no trono. E aquilo desagradou tanto que ele foi até lá e deu um soco no Ouken, o tirando a força do trono. E depois de agredi-lo, ele proclamou que o trono era seu e sentou-se nele, mas aquilo deixou Ouken furioso. E assim que ele se levantou, ele foi combater King Bo, mas alguma coisa não parecia bem com ele. Ele estava com as pernas tremendo, então ele se retirou para o desafeto de Zoku, que queria que ambos brigassem entre si para matar o sobrevivente enfraquecido. Mas para a surpresa de todos, o Ouken uma vez mais foi tentar peitar o King Bo após recuperar o seu fôlego, só que desta vez ele usou uma habilidade avassaladora. Ele congelou os movimentos de seu oponente por completo e desferiu vários golpes mortais, enquanto o assistia morrer com muito gosto, fazendo uma cara de prazer assustadora ao ver o seu inimigo morrer. Esse cara não regula muito bem. O King Bo, ao ver a morte começar a sussurrar em seus ouvidos, começa a ter alguns vislumbres de seu passado. Ele lembra de seu pai falando para ele ser uma pessoa compassiva, para conseguir assim seguir os seus passos, mas para nossa surpresa, ele se lembra de algo um pouco mais para frente no tempo, e dá a entender que seu pai o traiu e matou todo mundo em seu reino, e após ele dar os seus últimos suspiros, eles se livram do corpo dele, mas um pouco depois, ele mexe de leve a sua mão, dando a entender que ele ainda continua vivo. E um pouco após esse evento, a Hylian chega com seus cavaleiros ao portão do castelo, e todos eles entram em combate contra as feras do submundo e também contra esses criminosos apavorantes. Mas no meio da briga, quando a Hylian ia morrer, o Apes a salva traindo a Miranjo. A Hylian foi muito bondosa com ele no passado, e era difícil para ele assistir a sua morte sem nada a fazer. Mas ele também não queria trair a Miranjo, que acreditou e deu forças a ele quando ninguém mais o fez. O Apes só é o guerreiro forte que é, por causa dela que o motivou, ele deu apoio. E para nossa surpresa, a Miranjo o perdoa, com a condição de que ele nunca mais a traia, e revela que só quer que a Hylian morra, porque a família do Rei Boss sempre foi um empecilho muito grande para ele conseguir realizar os seus sonhos. Nessa parte, nos é revelado que as mulheres gigantes só podem ter um único filho, então quando a Miranjo sugeriu que o Boss tivesse mais um filho para conseguir prolongar a sua vida, o Boss negou, pois ele já tinha uma esposa e isso era impossível para ela. Então, um tempo depois, a Miranjo arranja uma nova esposa para o Rei Boss, a Hylian, e nos dá a entender que a Miranjo possa ter matado a mãe do Boji para poder prolongar a vida do Rei Boss, usando o seu novo filho. Atualmente, a Miranjo só quer matar a Hylian porque ela nunca vai desistir do corpo de seu filho que pertence ao Boss agora. Mas como a Miranjo gosta do Apes, ela concede a Hylian uma única chance. Ela suspende então o ataque de suas feras a Hylian, que teve várias chances de fugir, mas deixou essas oportunidades escaparem para tentar salvar uma de suas cavaleiras mais fiéis. E assim que as feras cessam os seus ataques, o Apes grita o nome do Dosher, que retira suas últimas forças de dentro de si e vai furiosamente tentar salvar a sua rainha. Mas após algumas pequenas vitórias, ele é cercado pelas feras e tem um de seus membros arrancados à força. É difícil prever quais são os reais objetivos da Miranjo ou do Rei Boss. O Samarankin tem personagens muito complexos e cheios de características positivas e negativas. Uma hora eles podem ter uma atitude em específico e logo após, uma outra totalmente oposta. Essa é uma das magias dessa incrível narrativa. A Miranjo ora diz que faz tudo o que faz apenas pelos seus desejos de ajudar o Rei Boss até prendê-lo, algo que agora nos parece muito estranho. E ora diz que está fazendo tudo isso apenas por odiar aquele reino e querer vê-lo destruído. Mas nas duas situações, essas palavras foram convenientes para manipular alguém, então suas reais motivações ainda são um mistério. Já o Boss sabia que tudo isso ia acontecer e aceitou quieto, apenas manipulou o terceiro sem muita vontade para eles tentarem fazer alguma coisa. Mas uma das coisas mais legais desses últimos episódios foram os criminosos que entraram no anime. Eles
possuem características muito distintas e são personagens traiçoeiros. Ver eles disputando, mesmo que por um breve momento, o direito de governar o reino do Rei Boss foi muito bom, e isso ainda vai render várias reviravoltas interessantíssimas, além das que já nos rendeu. E para finalizar esses episódios, a gente não sabe direito o que aconteceu com a Hylian depois dos eventos que eu narrei, mas o Bojji chega ao seu reino e dá de cara com o Oaken, mas o capitão ordena que o Bojji deixe que ele cuide do Oaken e o manda atrás da rainha. E enquanto essa luta está para começar, o Zoku engana o Appias e rouba a Miranjo dele, que acaba sendo nocauteado e fica ao chão enquanto fogem com sua mestre. E aqui é o Rod, e vocês curtiram mais um vídeo no Nerd Punk? Então comentem quais vocês acham que são os verdadeiros objetivos da Miranjo. Mas antes de nos despedirmos, se inscrevam no canal. E se vocês amam tanto animes assim como eu lhes mando um forte abraço e os vejo no próximo vídeo.